Boa noite. Boa noite, Twitter. Boa noite, X. Boa noite, Arsenal TT. Boa noite, todos os torcedores do Arsenal aí. Noite difícil, eu acho que no geral, né? Ainda tô digerindo aqui. E fazer um vídeo pensando assim, curto, né? Fazendo uma análise geral aí do que foi essa temporada, né? Desgastante, mas por mais que o final ainda esse não tenha sido o ideal, tenha sido triste assim, acho que não pode chamar assim do final triste de temporada que a gente acabou de ser campeão da Premier League há 2 semanas, uma semana, de levantar a taça. É... Falar um pouco então do que foi o jogo hoje, né? E tá muito fresco ainda, acho que também não temos muitas muitas ideias assim, questão parte tática ou talvez o que poderia ter sido feito diferente. E também é muito fácil falar depois do jogo. Escalação, falar, pra mim achei decente. Acho que era o que eu esperava, assim. Não quis comentar muito lá no perfil porque eu já sei como é que são as opiniões, então dependendo do jogador que tá, é um cara que já vão sofrer hate, independente do se tem um contexto certo para esse jogador tá lá, pra X ou Y, enfim, quem é amado quem não é, não tem muito o que falar. Acho que a escalação tava ok, né? Proposta de jogo não era meio que esperar, assim, a gente tem que ser honesto nesse momento e falar que acho que obviamente é o time do PSG, o PSG como um time todo, ele é um time melhor que o Arsenal, coletivamente e individualmente. O Arsenal é muito bom individualmente, também tem muitas peças boas, porém esse coletivo do PSG ele é mais talentoso, ele pode jogar de maneiras diferentes, assim. Eu acho que o Arsenal fez um papel muito bom contra esse PSG. Anulou as maiores qualidades do PSG durante a maior parte do tempo. Transições rápidas, como o time ficar atrás, mais atrás não tinha. Conseguiu marcar bem tanto o Varaskelia, Dembélé, Doué. E num lance que é futebol, o Mosqueira acabou cometendo um pênalti e saiu o gol de pênalti e tem um empate. Então, é, o que talvez a gente possa falar de ruim da gente é ficar muito atrás, o jogo inteiro. Então, quando você joga com uma equipe da qualidade que é a equipe do PSG, da quantidade de talentos que tem, então, se para jogar dessa maneira você tem que ser 100% perfeito. No futebol, acho que é muito difícil você ser 100% perfeito o tempo inteiro. E num lance, acabou que. Assim como o PSG também, porque o lance do nosso gol foi uma infelicidade do Marquinhos, né? Chutou a bola no troçar, sobra pro Havertz e aí, mérito total do Havertz se conduzir e dar uma finalização, uma baita finalização. Você pode ver que o PSG teve chances parecidas com a do Havertz e não conseguiu concluir, entendeu? Mas assim, então, se for para fazer uma crítica, eu acho que a gente tinha um plano de jogo. E ele deu certo até onde deu para dar certo, entendeu? Então, eu acho assim que precisa mais, né? Então, com todos os elogios que a gente tem pra fazer, com toda essa temporada maravilhosa, porque por mais que tenha perdido esse vice da Champions mais uma vez, muito doído, mas fomos campeões da Premier League depois de 22 anos, e isso não é pouco, não é pouco. Pra quem acompanha e viu o sofrimento, então sabe que não é pouco. Foi um time que conseguiu ficar vivo o máximo de tempo possível em 4 competições. Chega em 3 finais, então, entre aspas, né? Premier League é pontos corridos, mas chegamos ao final, competimos, ganhamos, perdemos a Copa da Liga na final e perdemos a Champions na final. Então, eu acho assim que ainda é um saldo positivo, mesmo que sejam 2 vices e um campeão, porque Copa da Liga, né? Vira nada nesse final assim.
Se a gente tivesse ganhado só a Copa da Liga, ninguém tá nem aí. Então a gente ganhou a Premier League, que segundo o título mais importante, primeiro a nível nacional, e foi até onde deu na Champions, né? Fomos vice-campeão invicto, né? A gente não perdeu o jogo, nenhum jogo, mas perde a disputa nos pênaltis ali. E então, na questão de ficar muito atrás no jogo inteiro, é o quê? Quando você joga com uma equipe talentosa que você não pode dar um mínimo espaço, se você também dá a ela a bola o tempo inteiro e ela vai rodear a sua área durante 40, 50, 60, 70, 80 minutos, uma hora algum erro pode acontecer. E não só erro, mérito também de jogadores que têm qualidade para dar um drible, para avançar, para um passe. Então é daí que a gente tem que ter um ponto de partida já para a próxima temporada. O Arsenal não é um time retranqueiro. O Arsenal hoje só conseguiu fazer algo muito cedo e decidiu que sua melhor arma nesse jogo é o que teve de melhor do Arsenal na temporada, que é a defesa. A defesa do Arsenal é a melhor defesa do mundo. Não é porque tomou um gol hoje, foi eu acho que o 7º gol só que o Arsenal tomou na Champions League inteira. E então é a melhor defesa. Não tem o que falar. Então se apoiou no que tinha de melhor. E o PSG se apoiou no que ele tinha de melhor. Coletivo, toque de bola, sua parte ofensiva, e mesmo assim a gente conseguiu anular. Mas teve o gol de pênalti, e nos pênaltis a gente. É clichê, mas é loteria, cara. É loteria. A não ser que você tenha um M. Martins no gol, que é um especialista em pegar pênalti, ou esteja com todos os seus batedores. Enfim, até assim, eu acho que o pênalti ele acaba entrando nessa de loteria, né? Então, para falar de crítica, eu acho que a gente ficou muito, muito atrás defensivo. Então, acho que a gente parte desse ponto para a próxima temporada de pegar o que a gente tem de melhor e melhorar mais ainda. E melhorar o que a gente tem de pior, né? Maximizar essas outras áreas que a gente sabe muito bem o que a gente está falando, né? A gente precisa de um meio campo mais forte, precisa de ter alguns caras com mais qualidade para botar a bola debaixo do braço e partir para cima, precisa de um ponto esquerda, precisa de um... Tenho a falar que precisa de um atacante com característica diferente, características mais individuais, mais construtivas, enfim. Mas eu acho que o Arsenal está bem ciente disso, né? E sobre a cobrança de pênaltis, assim, o que eu tenho para falar, eu acho, eu nunca consigo achar culpa em um goleiro numa cobrança de pênaltis. Inclusive, até se fala muito que o goleiro torce para ir pros pênaltis porque ele só tem a ganhar ali, né? Porque se ele defende, ele é herói. Se ele não defende, a não ser que seja um frango, né? Que ele tome um gol debaixo das pernas, mas ninguém espera, assim. E normalmente a responsabilidade cai muito mais pro batedor, né? O batedor perdeu o pênalti. O goleiro defendeu, mas porque o batedor bateu mal, entendeu? Então eu acho inacreditável qualquer crítica ao Raya. A gente sabe que ele não é um exímio pegador de pênalti. Dito isso, ele vira e mexe, pega algum pênalti. Por mais que ele não tenha essa estatura, talvez ele às vezes tente se adiantar. Ali é meio bizarro, até fica estranho, né? Quando ele tenta sair antes do cara cobrar e o cara bate no outro. Então, meio que ele mostra muito canto, né? Hoje, com os batedores esperando até o último minuto pra concluir, eu acho. Mas zero críticas ao Raya. Eu acho que o Raya pegou um pênalti. Pegou um pênalti. Os nossos batedores estavam pra fora. E nesse ponto aí, o Eze era um cara que eu esperava que fizesse, né? Ele é o camisa 10, ele é o meia, é o cara talentoso que chuta de fora da área, enfim. E a forma como ele bateu, não sei o que passou na cabeça dele, ele tentou tirar demais. O Safonov, por mais que seja um bom goleiro, também não é um bom pegador de pênalti. Se você vê, também mal acertou o canto, acho que nem acertou. E o que fica assim de eu não entendi, mesmo vendo uma entrevista dizendo que talvez o Gabriel tenha querido bater, ou não sei se o resto dos jogadores não estavam seguros. Mas quando o Martinelli bate, eu tava com meu irmão, acho que na hora, eu até falei pra ele, cara, agora eu não faço ideia de quem que vai ser o batedor, né? Porque também durante o jogo eu cheguei a comentar que falei, caramba, o Arteta tá tirando muito, cara. Ele quer ganhar o jogo no tempo normal? Ok, mas
Se for pros pênaltis, quem vai bater os pênaltis? Porque tinha saído Saka, sai Trossard, que a gente já vê batendo pênaltis, né? Havertz, batedor de pênalti. Muito bom, por sinal. E ficou isso na minha mente. Aí eu entendi, tá, o Arteta quer jogar, quer ganhar. Mas assim, eu não sei se os jogadores não conseguiram desempenhar algo que foi planejado ali, não conseguiram, mas principalmente o Arsenal praticamente não jogou, né? Teve ainda algumas chances, teve ali o lance que pedimos pênalti no Madueke, enfim. Teve algumas corridas assim que poderia falar, pô, Martinelli ou o Madueke escapando, mas não aconteceu. Então, na minha visão, poderia ter ficado alguém ali. O Havertz mesmo poderia ter ficado até o final. O Saka não estava jogando bem, mas poderia, porque sabe bater pênalti. O próprio Trossard, enfim. Então a gente trocou os batedores ali e o time também não foi para ganhar. Tão afoito assim. E então eu não entendi. Pênalti. O Gabriel bateu o pênalti. Não tenho nada pra falar do Gabriel. O Gabriel talvez tenha sido o melhor jogador do Arsenal na partida de hoje. E não consigo ficar bravo com ele assim, mas só não entendi. Eu não consegui entender por que ele ser o quinto cobrador. E eu não entendi. Se fosse já tivesse ido muitos pênaltis, aí o Gabriel uma hora ia ter que bater, enfim. Na hora que ele foi pra bater, eu botei as mãos na cabeça porque falei, pô, nunca vi o Gabriel Magalhães bater pênalti. Não tem nem esse traquejo técnico assim de bater pênalti. Ele é um cara técnico, tem um passo, mas. Gabriel finalizando, pô, meio que já esperava ali, pra mim já ali já veio a merda suprema. Então, as ressalvas são essas, né? Acho que a gente se defender muito, a gente se defende bem, mas tem que ter outras formas de jogar. Tem que saber atacar também, tem que tentar equilibrar a posse. Não precisava ficar com mais posse que o PSG, mas quando a gente quis jogar, a gente conseguia trocar passe, criar alguma coisa lá na frente. Mas se a gente você não quisesse só apelar pro lançamento e ficar esperando que jogadores que nem como o Gyökeres, nem especialista em pegar esse tipo de lançamento pegue. Então acho que fica assim, é pouco, mas não é uma crítica no absurda assim. O Arsenal fez muito nessa temporada. Temporada muito boa, campeão da Premier League, vice-campeão da Champions. E é isso, mas tô triste, tô triste. Como acho que a maioria tá. Eu acho que assim, é até cruel que numa temporada que a gente quebre um jejum absurdo de 22 anos, a gente tenha que jogar uma final de Champions e perca ela, que meio que joga uma água no chope, já que vai ter uma passeata agora aí pra torcida, né? Comemorar com os jogadores lá, então acho que é doído, mas é o futebol, tem que continuar. A gente teve 3 vices de Premier League e agora ganhou. A gente espero que não tenha 3 vices, mas espero que o Arsenal esteja em final de novo de Champions. E tem tudo pra tá. O Arsenal tá numa posição boa agora, financeiramente. Bater recordes aí financeiros da história do clube, da história da liga, vai ter dinheiro, tem uma base muito boa que não vai sair ninguém importante, não vai. Acho que tem que haver uma renovação, acho que tem jogadores que chegam no seu fim de ciclo. Não vou ficar citando, mas acho que todo mundo sabe quais são e o próprio, acho que o Arteta sabe, o próprio jogador, inclusive, eu acho, os próprios jogadores sabem. Então, a gente tem tudo para estar próximo de uma final de novo. Não é que vai estar, porque não é fácil. Chegar onde o Arsenal estava há poucas horas atrás, não é fácil estar lá. Não é. Não achem que é, porque não é. Tem Barcelona vindo faminto, parece forte financeiramente. O Real Madrid nunca pode se discutir, nunca pode desacreditar. Temos o PSG, que time jovem vai infernizar de novo o Bayern. Você tem os times da Premier League que estão, né, na Champions, tanto o Manchester City quanto o Manchester United também vão reforçar e vão querer fazer frente lá também. Então não é que a gente vai estar em final de novo, mas a gente tem que se preparar para estar e para quando estiver estar melhor preparado do que estava agora. A gente pode estar melhor preparado do que estava agora. Isso para mim é 100% de certeza. A gente pode ser melhor do que a gente. Pode ser melhor do que a gente foi nessa temporada, muito melhor. Já é uma temporada histórica e tá na história do time, do clube. E a gente pode ser melhor que isso. Acho que pode. Então, fechado com a Arteta, fechado com esse elenco, orgulho desse elenco. Triste por não ainda esse clube
Não ter esse título é muito absurdo, chega a ser vergonhoso. Mas eu sei que a gente vai ganhar. Teve tempo de eu não acreditar nem que a gente fosse voltar a ganhar a Premier League e a gente ganhou. A gente sabe, o clube do tamanho do Arsenal, ele cai, mas ele vai se levantar sempre. Então, é bem um resumo da temporada, né? Eu acho que é mais um desabafo assim final e vocês, eu acho que toda a galera aí que torce, espero que estejam de cabeça erguida, estejam felizes com o time, estejam tristes sim com a derrota, porque tem que estar triste com a derrota. Acho que os jogadores têm que estar tristes, o Arteta tem, os donos, todo mundo tem que ficar, porque é essa tristeza que você vai transformar em algo para vencer na próxima vez, né? Esses mesmos jogadores, espero que tenham essa oportunidade de mudar esse jogo, de virar isso, né? Usar como energia, né? Desculpa se não foi o melhor vídeo do mundo. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui no perfil. Nunca faço esse tipo de vídeo no X. E espero que eu consiga postar no X, né? E é isso, cara. Cabeça erguida. E como o Rice falou, não acabou ainda. Não acabou. E vai ter mais. É isso, valeu, tamo junto. E come on your Gunners.